Parménides foi, sem dúvida alguma, um dos grandes filósofos da antiguidade por causa do seu sistema inovador filosófico. Trata-se possivelmente do primeiro ontólogo por excelência. O que é ontólogo? A primeira pessoa que pensou no ser. Alguns dados úteis antes de mais. Nasceu ou viveu entre 540 a 539 a.C. Pertenceu também à escola eleática de Xenófanes e trouxe aqui uma lufada de ar fresco. Porquê? Porque foi um dos filósofos, juntamente talvez com Anaximandro, que considerou que o elemento primordial do cosmos não é um elemento físico, não é um elemento corpóreo, certo? A sua grande inovação é que o ser é e não pode não ser. O que é que isto significa? Repito, o ser é e não pode não ser. Então que importância é que isto tem para a cosmologia? Porque é que nós falamos de Parménides na cosmologia? Porque ele considera que só existe o ser. Certo? Não existe o não ser. Então, isso significa que o nada pode provir do nada. Nada pode provir do nada. Alguma coisa surgiu de alguma coisa. O ser, o não ser, à maneira de Heráclito, não existe. Existe sim é o ser. E diferentes formas de ser. Então, o ser é e não pode não ser. Se o ser não é, então deixa de ser ser. E isso é inadmissível. Então, um ser, quando é ser, é o sempre. E é com esta distinção entre ser e não ser, e a importância que ele dá ao ser, e a afirmação que o não ser não existe, o não ser não pode ser, ok? Que ele vai traçar duas vias. A via da opinião, ou a via da mentira, né? E a via da verdade, a via do filósofo. Diz ele o seguinte, que quase todas as pessoas seguem a via da opinião, a via em que acredita que o não ser existe. O que é mais interessante, diz ele, é que todas as pessoas sigam a via da verdade. E qual é a via da verdade? É que o ser é e não pode não ser. O ser, quando é, é. Não existe o nada. Então ele vai traçar duas grandes vias. A via da verdade e a da aparência, ou da opinião. A via da verdade é aquela via em que acredita que o ser existe e o não ser não existe. A via da aparência, ou a via da mentira, ou da opinião, é aquele que acredita que o não ser existe. Por exemplo, o que é o não ser? Nós acreditamos, ou pelo menos a maior parte de nós acredita, que quando o nosso corpo morre, deixamos de ser. Certo? O corpo morre, deixamos de ser. Sim ou não? Há aqueles que acreditam que sim e há aqueles que acreditam que não. Parménides afirma que não. Uma vez que o ser é e não pode não ser. O ser não pode ser e não ser em simultâneo. Então, para onde foi o ser? Transformou-se em não ser? Não, o ser continua. Ainda que numa outra forma. Mas ele continua. O ser não pode não ser. Por outro lado, há aquilo que quase todos os mortais acreditam que vai acontecer, é que o nosso corpo morre, por exemplo, e ao morrer deixa de ser. O não ser existe, perdão. O mais fácil, diz Parménides, é acreditar que o não ser existe. Mas, de facto, o não ser não existe. Caso contrário, se o não ser existisse, seria uma contradição, não é? Como é que alguma coisa que não existe, existe? De acordo? Então, tem que haver alguma vida depois do corpo físico morrer. Mas não é essa a questão do corpo. Assim, há duas vias. Há a via da verdade e a via da aparência. A via da verdade acredita que o ser existe. A via da aparência acredita que o não ser
existe. Uma é a via da razão, outra é a via dos sentidos. Uma é eterna e infinita. É efêmera e finita. Tem fim. Uma é imutável, não muda. Outra é mutável, está sujeita à mudança. Uma é luz e outra é as trevas. Certo? A via da aparência é a via que normalmente quase todas as pessoas seguem. A via da verdade, por outro lado, é a via em que o homem esclarecido e a mulher esclarecida seguem. Parménides vai ter uma influência tremenda no desenvolvimento da filosofia ocidental, nomeadamente através da teoria das ideias de Platão, certo? Sem dúvida alguma vai ser Parménides que vai fornecer a matéria-prima para que Platão, mais tarde, desenvolva o mundo inteligível da teoria das ideias e formas puras, e será com Heraclito que ele vai também desenvolver a noção do mundo sensível correspondente à mesma teoria. Certo, amigos? Portanto, porque é que ele é importante? Porque ele vem dizer que se o ser é, não pode não ser. Nada veio do nada. Alguma coisa, o ser, veio de alguma coisa, certo? E isso é uma contribuição importantíssima para a cosmologia.